secretário de Estado de Fazenda, René Garcia Júnior, apresenta nesta segunda-feira, no plenário da Assembleia Legislativa, os dados do governo relativos ao cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Em maio deste ano, o secretário apresentou a prestação de contas do resultado contábil do Estado referente ao primeiro quadrimestre. De acordo com os dados apresentados pelo secretário, a receita corrente foi de 19, quase 20 bilhões de reais de janeiro a abril de 2022, contra 15 bilhões de reais no mesmo período do ano passado. E para falar mais sobre a prestação de contas da Secretaria de Fazenda, vamos até a Assembleia agora falar com o repórter Eric Mota. Eric, boa tarde. Como ficaram as receitas nesse quadrimestre? Boa tarde, Mark, Escola e a todos que nos acompanham. O secretário traçou ali alguns parâmetros para a gente poder ter uma noção de como ficaram as contas do Estado. Segundo o secretário, dentre todas as arrecadações e depois dos pagamentos, o Estado teve ali um superávit de 1,5 bilhão de reais. Porém, o secretário René afirmou o seguinte para a gente, que tem algumas contas que ainda não foram pagas, que entrarão também nesse cálculo. Depois que essas contas forem pagas, aí o cenário se inverte e o Estado terá um déficit, ou seja, um saldo negativo na casa dos 992 milhões de reais. Segundo o secretário René Garcia, com isso o Estado terá alguns impactos já olhando aí o ano de 2023. O impacto mais significativo acontece no Fundo de Combate à Pobreza. Esse fundo terá um valor de investimento inferior àquilo que estava previsto, ainda assim superior ao que foi gasto em 2022. O secretário afirmou o seguinte, que devido à diminuição da arrecadação do ICMS dos combustíveis, o Fundo de Combate à Pobreza terá um investimento de menos 220 milhões daquilo que estava previsto. Ainda assim, vai estar em torno da casa de 750 milhões de reais esse investimento. Por outro lado, o secretário assumiu que o governo deve apresentar aqui para a Assembleia Legislativa uma proposta de aumento dos recursos repassados ao Ministério Público. Por quê? O Ministério Público solicitou ao Estado esse aumento, alegando ali aumento das despesas. Vamos ouvir o que disse René Garcia. O FECOP ele funciona basicamente da arrecadação em cima de combustível, energia elétrica e comunicações. Com isso vai haver uma redução do total de recursos disponíveis para o FECOP. Há uma demanda por parte do Ministério Público, que é uma demanda legítima, por conta de um aumento de despesas que ele vai incorrer. E está sendo objeto de estudo, de análise, e posteriormente vai ser encaminhado à ANEP, se for o caso, um pedido de requadramento. Então a gente tem esse cenário, né? Diminuição do investimento previsto para o FECOP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, e a possibilidade de um aumento aí para o Ministério Público, que alegou aumento das despesas. Ao mesmo tempo, Marco, eu chamo a atenção para dois pontos aqui para a nossa audiência. Primeiro ponto, a Assembleia Legislativa só teve sessão hoje, que acabou 4:10 da tarde, teve apenas 26 deputados, e o presidente Ademar Traiano disse o seguinte, que isso está acontecendo porque os deputados ainda estão na esteira das eleições e estão viajando o Estado. Somente na próxima semana é que o movimento aqui na Alep deve voltar ao tradicional. E segundo o presidente Ademar Traiano, os deputados devem discutir do retorno agora da semana que vem até dezembro a possibilidade de um aumento salarial dos próprios deputados. Vale lembrar, isso acontece ao mesmo tempo em que se diminui o investimento no Fundo de Combate à Pobreza por supostamente falta de recursos. Vamos ouvir o Traiano. Este ano a Casa, por imposição de lei, tem que também definir salário de parlamentares. Isso é um processo natural, vai acontecer em Brasília. No passado discutia-se sempre a possibilidade de se cumprir aquilo que era a regra, 75% do que ganhava um deputado federal, mas agora o Supremo Tribunal decidiu que cada casa legislativa deve definir, enfim, as regras salariais para os 4 anos seguintes. E deve aumentar? Olha, eu não posso afirmar nada, né? Nós estamos há 8 anos sem nenhuma reposição salarial. É claro que esse assunto
virá à tona e terá discussão e tem que ser votado por imposição de lei até dezembro, até o encerramento do período legislativo. Para resumir, portanto, que eu sei que é um assunto muito burocrático, vamos resumir tudo isso. Último quadrimestre, os últimos 4 meses, o Estado ficou negativamente com 992 milhões de reais a menos do que pretendia. Ao mesmo tempo, para o ano que vem, deve investir 220 milhões a menos do que também previa no Fundo de Combate à Pobreza. Só ressalto, ainda assim o saldo será superior ao valor investido nesse ano e também deve discutir aí o aumento dos repasses para o Ministério Público e a possibilidade de aumentar o salário dos próprios deputados, que vieram em muito menor quórum na última semana, menor ainda o quórum dessa semana, e nessa semana só fizeram sessão nessa segunda-feira, só volta na semana que vem. Marque Escola. Obrigado, Eric, pelas informações. Eu fico pensando aqui, por que é tão diferente a vida na iniciativa privada? Porque, veja, aqui é o seguinte, Escola, você tem a tua folga lá, ou você tem que fazer alguma coisa, próxima segunda-feira trabalha, amigo, e acabou. Não tem conversa. Ué, tem que entregar resultado. Não tem isso? Não, mas agora eu tô com um probleminha aqui, enfim, e não é assim. Por que tem que ser diferente no serviço público? Esse povo é funcionário do povo. Não são alguém que tem uma verdade a mais, tem que estar tratado diferente, não são uma realeza. Então, eu não entendo isso. E sobre o aumento de salários, vamos discutir isso. Agora, me impressiona, Escola, o timing das coisas. Por que não discutiu antes das eleições, hein? Passou a eleição, vão discutir salário agora? Por quê, hein? Por que não discutiram no começo do ano? Para que o eleitor soubesse a posição de cada deputado na hora de votar agora. E eu não estou nem dizendo que não tem que votar ou tem que votar nesse ou naquele. Estou dizendo que era um debate importante para ter sido feito antes das eleições. Coincidentemente, né, a Escola acontece depois da eleição. Logo após a eleição, logo após o eleitor ir para a urna escolher, aí sim agora eles se sentem aí legitimados, entre aspas, para discutir os próprios salários. Eu fico até triste, Mike, ouvindo esse tipo de relato igual o Eric trouxe pra gente. 26 deputados numa segunda-feira, uma sessão que durou pouco mais de 1h20, se começou mesmo às 2h30 da tarde. Então terminou antes das 3:10, como o Eric disse. Eu desafio algum deputado estadual que esteja nos ouvindo a nos contar esse tempo que não estão trabalhando para se dedicar à campanha ou à política ou à eleição, que eu não sei de quem, porque a de vocês já foi garantida, não foi? A votação foi no dia 2 de outubro, a campanha de vocês já foi. Agora, se quiserem ajudar esse ou aquele a se reeleger, aí é no horário livre, como o Mike acabou de dizer aqui. Se algum deputado nos ligar dizendo ou nos avisar que sim, nosso salário foi descontado, nós que não participamos das sessões, porque foram suspensas essa semana para se dedicar à eleição, teremos o salário descontado. Aí sim, a gente fica bem quietinho e não fala mais nada. Mas ganhar, não ter dinheiro descontado e trabalhar para alguém que não seja o paranaense, aí não. Aí não. É isso. Temos que ficar de olho nessa discussão e você, claro, vai acompanhá-la aqui na cobertura da Jovem Pan News.